Bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Tive um contratempo aqui, peço desculpas pelo atraso, né? Tive um probleminha com o suporte que segura aí o celular, mas já estou aqui, para a glória de Deus, e tá tudo bem, né? Que bênção poder nessa sexta-feira de penitência, acordar e lembrar que eu tenho hoje essa oportunidade única, de encontrar com o Senhor e Ele mudar a minha vida. Porque todo encontro com Jesus é um encontro de mudança, é um encontro de transformação. E eu queria que você já assumisse isso para o seu coração também, né? Repita isso para você mesmo. Hoje é um dia de encontro com Deus e é um dia de transformação. Deus, Ele não perde tempo em nada para nós. Deus, Ele aproveita de tudo para colocar em nós o seu Espírito, colocando em nós o seu Espírito, gerando em nós uma vida nova. É isso que nós precisamos entender e assumir para a nossa vida. Hoje eu tenho uma oportunidade de encontrar Jesus e ao encontrar Jesus, eu serei uma criatura nova. Você pode, neste momento, já ir repetindo isso para você mesmo. Eu hoje tenho uma oportunidade de encontrar Jesus. E este encontro vai gerar transformação. Amém? Repita isso para você mesma entender e aceitar que em Jesus não tem como a gente continuar a mesma pessoa. Não tem. Mas eu preciso deixar Ele descer. Eu preciso deixar com que a luz dele chegue às profundezas do meu coração. Eu preciso permitir que a verdade de Jesus, não a minha verdade, a verdade que eu escuto das pessoas, não. A verdade que é Jesus, desça às profundezas da minha vida. E ali então a luz de Cristo, revele toda a transformação, toda a mudança que Jesus já está fazendo na minha vida. Amém? Amém? Declarando isso sobre a nossa vida, vamos tomar juntos a nossa meditação de hoje, sexta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. Nós estamos hoje na página 339 da nossa meditação da Quaresma, página 339. Podemos fazer também memória daquilo que Jesus ontem nos trouxe, né? Através das reflexões de São Tomás de Aquino. Ontem nós falávamos sobre o jejum. E hoje nós vamos falar sobre a coroa de espinhos nesta meditação. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito de Deus, nós te convidamos nesta hora que ocupe o nosso coração. Assim como o fogo, quando ele se alastra, ele vai queimando, ele vai consumindo, ele vai chegando. Nós queremos hoje, Espírito Santo, que o teu fogo venha queimando e consumindo todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo, como uma grande queimada interior, queimando a nossa vida e nos aquecendo de um bom ânimo para viver essa quaresma segundo a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, queimando e abrasando o nosso coração com um amor novo, com um amor disposto a sofrer e a passar por toda a purificação. Vem, Espírito Santo, consumindo todo o nosso ser para Deus, não para as coisas deste mundo, mas para Deus. Espírito, assim como esta visão de uma grande queimada, eu desejo hoje que esta grande queimada aconteça no meu coração e no coração de todo este povo que ora comigo. Que nós sejamos um povo abrasado, um povo vivo verdadeiramente, não um povo abatido e desanimado, mas um povo que queima de amor pelo Senhor, de um povo que queima em viver a tua vontade, de um povo que queima em viver o teu evangelho,
Incendeia, Senhor, o coração de cada homem, de cada mulher que reza comigo neste momento, para que não seja mais um dia, mas que seja um dia incendiado pelo Teu fogo, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Toma comigo, sexta-feira, depois das cinzas, a coroa de espinhos. A Leandra já colocou a página, né, aí para vocês, página 339. Sai, filhas de Sião, e vede o rei Salomão, com o diadema de sua mãe, o coroou no dia de seu casamento e o dia do júbilo do seu coração. É a voz da igreja que convida as almas dos fiéis a contemplar quão admirável e belo é seu esposo. Pois as filhas de Sião são iguais às filhas de Jerusalém, almas santas, habitantes do reino de Deus, que gozam com os anjos da paz perpétua e da contemplação da glória do Senhor. Sair, ou seja, deixar a vida turbulenta deste mundo, para que com o espírito livre possais contemplar aquele a quem amais. E vede o rei Salomão, isto é, o verdadeiro e pacífico Cristo, com o diadema de que sua mãe o coroou, que é como se dissesse: considerai o Cristo, que por nós se fez carne e tomou a carne da carne de sua virgem mãe. O diadema é sua carne, carne que tomou por nós, carne na qual morreu, destruindo o império da morte, carne na qual ressuscitou, deixando-nos a esperança da ressurreição. Deste diadema, diz o apóstolo Paulo aos Hebreus: mas aquele Jesus, que por um pouco foi feito inferior aos anjos, nós o vemos pela paixão e da morte, coroado de glória e de honra. Diz que sua mãe o coroou, pois a Virgem Maria deu-lhe a carne de sua carne. No dia do seu casamento, isto é, no tempo de sua encarnação, quando se uniu à igreja sem mácula, sem ruga, ou quando Deus uniu-se ao homem, no dia do júbilo do seu coração, a alegria e o júbilo de Cristo é a salvação e a redenção do gênero humano. Que bonito isso, né, gente? E indo para casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha. Pode-se também aplicar tudo isso à paixão de Cristo, segundo a letra. Com efeito, Salomão, prevendo em seu espírito a paixão de Cristo, muito antes adverte as filhas de Sião, isto é, o povo de Israel: sai, filhas de Sião, e vede o rei Salomão, isto é, o Cristo, com o diadema ou a coroa de espinhos, que sua mãe, a sinagoga, o coroou no dia de seu casamento, quando se uniu à igreja, e no dia do júbilo de seu coração, quando rejubilou-se por ter, por sua paixão, redimido o mundo do seu poder infernal. Saí, portanto, e deixai as trevas da infidelidade, e vede, isto é, compreendei, que aquele que sofreu como um homem é Deus verdadeiro. Ou ainda, saí para fora de sua cidade, para o verdes crucificado sobre o monte Calvário. Hoje, São Tomás de Aquino vem trazer para nós a alusão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Esta coroa de espinhos, porque o rei, ele era reconhecido como aquele que anda com uma coroa. E veja que Jesus, ele é coroado de espinhos. E a coroa de espinhos de Jesus é uma coroa de humilhação.
não é uma coroa de exaltação. O rei Salomão foi um dos reis mais admirados, invejados do Antigo Testamento. Foi o rei mais rico, mais sábio, que teve de Deus uma dinâmica de sabedoria invejável. Veja que quando a sua mãe o coroa, aquela coroa, ela é tida como a mais nobre de todas. Jesus, ele vem dizer para nós nesta meditação que quando Jesus então se encarna, ele traz para nós, ele devolve para nós, né? Essa união do homem, da nossa humanidade decaída, da nossa humanidade limitada, da nossa humanidade totalmente corrompida com o pecado. E ele então diz que essa humanidade, ele quer unir novamente a Deus. E Jesus, ele é coroado. Olha que interessante isso, gente. Talvez você nunca prestou atenção nisso e eu quero que você preste atenção agora. Jesus é coroado de uma forma muito humilhante, porque não tem brilho a sua coroa, não tem admiração a sua coroa, tem vergonha. Mas Jesus, então, ele esmaga toda a vaidade. Jesus, ele esmaga todo o mau pensamento. Jesus, então, é penetrado na sua cabeça os espinhos para que pudesse entrar em nós, pela coroa de espinhos de Jesus, toda a remissão daquilo que a gente sofre na mente. Quantas pessoas vivem uma mente totalmente perturbada? Quantas pessoas têm as suas mentes totalmente desfiguradas, porque aqui aceita qualquer coisa. A mente se aceita qualquer coisa. E Jesus, então, ele passa por esse processo para purificar os nossos pensamentos, para fortalecer a nossa mente, para edificar aquilo que entra aqui dentro. Hoje, meditando a coroa de espinhos de Jesus, nós podemos ver que no Antigo Testamento era uma coroa de inveja. No Novo Testamento, em Jesus, é uma coroa de purificação. É uma coroa de edificação. E que hoje você talvez não prestou atenção ainda na cruz, né, de Jesus. Talvez a gente olhe muito o lado aberto, os braços abertos, as chagas nas mãos, mas essa coroa, ela vem para unir os teus pensamentos aos pensamentos de Deus. Quantas pessoas sofrendo por doenças na mente? Quantas pessoas com pensamentos fracos? Existe uma ladainha, a ladainha do sangue precioso de Jesus. Existe também uma outra oração, eu vou ver se eu posto para vocês hoje, da cabeça de Jesus, da coroa de espinhos. Porque foi pela coroa de espinhos que nós também recebemos a coroa de filhos restaurados e renovados em Cristo Jesus. Que nós pudéssemos nessa sexta-feira, além da penitência, né, que hoje nós somos convidados a fazer, toda sexta-feira, abstinência de carne, você também pudesse ter essa disposição de contemplar a cruz de Cristo. A crucificação de Jesus e também essa coroação de espinhos. Que hoje você pudesse pegar o seu crucifixo e, se você não tiver, você possa imprimir uma folha, uma foto, né, da cruz, da coroa de espinhos de Jesus, e você pudesse meditar o que foi para Jesus passar por essa coroação, o que foi para Jesus viver estes dias em que ele foi coroado de espinhos, teve que carregar a cruz com esta coroa, foi pregado numa cruz, elevado com esta coroa. Às vezes a gente não consegue lidar com os pensamentos. Às vezes a gente se sente muito perturbado por pensamentos maus, por pensamentos de desânimo, por pensamentos ruins. Jesus, ele venceu tudo isso para nós. E eu queria que você hoje se unisse a Jesus. Você que tem sofrido tanto, você que tem sido perturbado com esses pensamentos na sua mente. Reze hoje com a coroa de espinhos.
Contemple. Se você falar assim, Danoso, eu não sei rezar com a coroa de espinhos de Jesus. Contemple. Olhe, conte quantos espinhos tinha ali. Medite sobre isso. E peça a Jesus, Jesus, pela sua coroação de espinhos, purifica a minha mente. A minha mente que só pensa que as minhas coisas vão dar errado. A minha mente que só tem pensado coisas que me levam à tristeza. A minha mente que tem me levado a pecar. A minha mente que tem me conduzido para longe do Senhor. Começa a pedir isso. Você que sofre com pensamentos na hora da missa, na hora da adoração. Você que na hora que você está rezando, te vem lembranças do nada. Lembranças horríveis. Peça para Jesus, Jesus, pela sua coroação de espinhos, santifica a minha memória afetiva, a minha memória de imagem. Você que tem facilidade de lembrar coisas ruins que te fizeram, que você passou. Peça para Jesus, Jesus, pela sua coroação de espinhos, santifica a minha mente. Você que tem uma mente acelerada, você que está aqui, mas a tua cabeça está em vários lugares. Aprenda a rezar, aprenda a colocar diante de Jesus a tua mente tão atribulada, tão barulhenta. E fala, Jesus, por cada espinho que foi colocado na sua cabeça, me ajude a viver o silêncio. Me ajude, Jesus, a ouvir a tua voz. Me ajude, Jesus, a calar esses barulhos. Quantas pessoas atormentadas, cansadas, estressadas por uma mente acelerada. Porque foi te imposto, você colocou aí dentro que você não pode parar. Quantas pessoas que não sabem descansar, porque na sua cabeça está que você tem que produzir, que você tem que fazer, que não ser preguiçoso, estar o tempo todo pensando em algo ou fazendo algo. Diga para Jesus, pela sua coroação de espinhos, me ajude, Senhor, a ter uma mente conforme a tua mente, para a glória de Deus. Amém. Amém? A nossa penitência hoje será, junto com a igreja, a abstinência de carne. Se talvez você já está fazendo durante toda a sua quaresma a penitência de não comer carne, hoje você vai oferecer alguma mortificação para Jesus. Por exemplo, ficar mais um tempo em pé do que sentado. Oferecer para Jesus talvez o que vai ser servido no almoço, uma coisa que você não gosta, você coloca um pouquinho mais e oferece, fala, Jesus, eu vou comer isso hoje, mortificando a minha carne para me unir a ti. Ofereça para Jesus e coloque diante dele tudo isso, porque Jesus sabe recolher os nossos pequenos sacrifícios e transformá-los em grandes graças. Grave isso no seu coração. Jesus, ele sabe transformar as nossas pequenas mortificações em grandes bênçãos e grandes meios de nos santificar. Amém? Então, ofereça isso para Jesus, faça esse exercício, porque Jesus, ele não quer só que a gente se penitencie, mas que a gente na penitência se una a ele. Amém? Quero lembrar vocês que nós estamos hoje no nosso 3º dia da quaresma. 3º dia, sexta-feira. E que este dia seja um dia propício para você meditar, para você contemplar a coroa de espinhos de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos então para o nosso evangelho de hoje. O evangelho de hoje, sexta-feira, dia 24. Quero lembrar vocês também que nós estamos aí como a nossa quaresma, Esses 40 dias no deserto com Jesus, que é renuncia do pecado e aproximar de Deus. Vamos repetir isso? Eu preciso viver nesta quaresma a renúncia do pecado e me aproximar mais de Deus. Faça isso, repetir para você mesmo ouvir na sua mente, no seu coração. Eu preciso renunciar o pecado e me aproximar de Deus. Eu preciso deixar o pecado e me aproximar mais
de Deus. Faça isso várias vezes durante o dia, lembrando qual é a sua meta desta quaresma. Qual é o seu propósito nesta quaresma? Vencer o pecado, renunciar ao pecado e se aproximar mais de Deus. Amém? E Ele há de te ajudar com todas as graças e bênçãos necessárias para este tempo, porque o nosso Deus é generoso e rico em misericórdia. Vamos rezar a nossa oração proposta para todos os dias, página 11, e em seguida nós já vamos pegar o Evangelho de hoje. Amém? Página 11, a oração do Veni Creator. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações. Peça isso para o Espírito Santo, com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. Coloque a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça, você que está rezando comigo. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Dai-nos, Espírito Santo, uma visão profética da palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 9, 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E este evangelho de hoje nos lembra muito o tempo litúrgico que a gente vive. Por exemplo, o Natal, né? Nós estamos ainda recentemente celebrávamos, né, o Natal. E no Natal você não se faz jejum. No Natal você celebra a vida, a encarnação de Jesus. Então é um tempo celebrativo. É um tempo de viver, é um tempo de cantar, é um tempo de dizer: Jesus nasceu, Jesus se encarnou, o Filho de Deus, Deus humano, esteve no meio de nós. Então, neste tempo, não se vive penitências, não se vive jejum. Mas aí nós caminhamos e chegamos na quaresma. Quaresma é tempo para isso. Daqui a pouco, durante toda essa preparação, todo esse preparo, nós vamos celebrar a passagem, a Páscoa. A vida velha, a vida de pecado sendo morta e a vida nova, a vida para Cristo sendo anunciada no meio de nós. Então, este evangelho, ele vem dizer para nós que o tempo em que os discípulos de Jesus estavam com ele, era tempo de celebrar ele no meio deles. Então não se fazia realmente jejum e nem penitência nenhuma. Mas quando Jesus foi retirado, quando Jesus foi elevado aos céus, eles iriam precisar fazer. A presença de Jesus era suficiente para ajudá-los num processo de santificação.
A presença de Jesus no meio deles era suficiente para eles viverem esse processo de transformação. Veja que, às vezes, quando nós fazemos jejum, né? Vocês, eu, todo mundo passa por isso, né? A gente passa por um período de fome, não é? Todo jejum você não sente fome? Eu sinto. Falar assim, passei o jejum bem, não senti fome. Eu sinto. Não é a fome que nos santifica. Não é a fome que nos purifica. Então, se fosse assim, o povo lá da África era tudo santo, né? Tem pessoas que estão passando fome aí no mundo. Então, se fosse assim, era para eles todos serem santos. A fome não é o que nos santifica. O que nos santifica é o amor pelo Senhor. É o sentido que eu coloco no jejum. Então, não é a intensidade da fome. Nossa, o jejum hoje está porreta. O jejum hoje está daquele jeito. Nossa, mas hoje Deus está me purificando nesse jejum. Existem pessoas também passando muita fome. Não é só você. O que transforma é o amor que você coloca fazendo o jejum. Porque o jejum, a fome, se torna oração. Você precisa entender que quando nós fazemos jejum, nós abrimos mão dos prazeres. São João da Cruz, eu até anotei uma frase dele aqui, que ele diz que o jejum é o meio de educar as nossas paixões. Esses grandes arrombamentos da alma para cumprir e fazer a nossa vontade. Sabe esses arrombamentos? Eu quero. E aí você se vê no direito de fazer o que você quiser. Comer o que você quiser. Então, quando você faz jejum, você diz não. Não são os arrombamentos, não são as paixões que me controlam. Quem me controla é Deus. Quem me edifica é Deus. E aqui Jesus está dizendo para os discípulos de João Batista. Jesus foi questionado, não foi pelos fariseus, Jesus foi questionado pelos discípulos de João Batista. E Jesus dá uma resposta para eles porque eles também não entenderam quem era Jesus. Eles não entenderam a missão de Jesus. Eles não entendiam o que Jesus veio fazer. E aí Jesus já diz, eu, estando no meio de vós, não é necessário que faça nada. É necessário que eu os ame e vós se sintam amados. Vós se sintam amados. A Graciana está pedindo para repetir a frase de São João da Cruz, né? É pelo jejum que nós educamos as nossas paixões. São João da Cruz. Educamos esses nossos arrombamentos da alma, né? E a gente precisa deixar mesmo com que o jejum na quaresma seja esse jejum que nos coloca diante de nós mesmos para a gente ver que a gente não é tão bom assim, né? Porque às vezes a gente acha que a gente já tá filé, né? Que a gente já tá pronto e nós não estamos. Nós dependemos da graça de Deus. Os discípulos de Jesus os tinha do seu lado. E o fato dele estar do lado deles os faziam totalmente transformados. Mas a partir do momento que nós não estamos com Jesus, nós dependemos e precisamos de práticas de oração. Nós precisamos das práticas de oração. O que nos santifica é o amor. É o amor pelo Cristo, é o amor pelo Senhor. Grava isso no seu coração, porque às vezes tem gente que fala assim, eu sinto muita fome no jejum. Eu escuto muito isso, né? Pessoas que pedem direção espiritual e diz, quando eu falo, a primeira vez que eu indico o jejum, as pessoas já dizem assim, Danusa, mas eu não consigo, eu sinto muita fome. Você, o pessoal da África, o pessoal que está passando muita fome nos outros países. Hoje, no nosso Brasil, está tendo muito deslizamento, desabamento. Muitas pessoas estão perdendo tudo. Muitas pessoas não estão tendo o que vestir, o que comer. Estão com fome também. Estão com fome também. Não é a fome, mas é o amor que eu coloco em Deus.
a partir do momento que eu faço o jejum. Existem pessoas que dizem, né? Eu não dou conta. Nunca nem tentaram. Porque a partir do momento que você entender o mistério que está por detrás do jejum, você não deixará de fazer pelo menos uma vez por semana. Você não vai deixar. Né? Então coloca isso no seu coração. Né? O jejum, ele é a transformação do nosso coração. E a própria palavra de Deus diz isso para nós. Existem demônios. Jesus diz isso nos evangelhos. Agora me deu um branco. Mas ele diz isso na palavra. Existem demônios que só são expulsos a partir da prática do jejum e da oração, da penitência. E existem coisas, pecados que estão dentro de nós que a gente não vai vencer se a gente não praticar o jejum e a oração. Existem tendências no nosso coração que se a gente não colocar o jejum, se a gente não colocar a penitência, nós não vamos conseguir. Se você não começar a mortificar verdadeiramente a sua carne, você não vai conseguir sair de nada disso. Você precisa colocar as suas vontades alinhadas. E o jejum é um meio de alinhar as nossas vontades em Deus. O jejum é um meio de alinhar, colocar alinhado, ordenado as nossas vontades diante do Senhor. Amém? Amém, povo? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor que nos uniu nessa semana. Então, para aqueles que chegaram depois, não puderam acompanhar, né, a nossa meditação de São Tomás de Aquino, no nosso direcionamento espiritual, eu vou deixar salvo, para que você veja depois o início. Hoje nós contemplamos a coroa de espinhos de Jesus. Você que chegou agora, não deixe de ouvir, não deixe de rezar com a gente. Tem sido tão frutuoso tudo que Deus tem feito nessas manhãs e durante todo o nosso dia, né? Deus tem falado muita coisa no nosso coração. E eu espero que você também possa ser aquele colaborador do anúncio do Evangelho. Divulgue esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, né? Daqui a pouco ele também estará salvo lá no canal do YouTube da Comunidade Mariana Resgate. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia com Jesus, Maria e José.